Então tá, Marcos, a gente vai começar falando dessa peça, O Filho da Costureira, que foi escrita nos anos 90. Foi. E para algum festival especial ou foi uma motivação sua? Eu tinha entrado na UNB em 95, né? Sim. Aí eu entrei para ser professor de textos. Na época era literatura dramática, se chamava disciplina. Então a minha função era ler os textos e ajudar na leitura junto com os alunos, a compreensão daqueles textos. Aí de tanto ler, eu comecei a escrever alguns textos. Porque antes eu trabalhava mais com poesia. Né? Aí teve um aluno que hoje é um artista, tem uma carreira bem consolidada em Brasília e com apresentações fora de Brasília, que é o William Ferreira. Aí ele estava formando e ele me pediu um texto para a formatura dele, para o projeto TCC, né? Para a final, né? E daí eu aceitei o desafio e escrevi esse, O Filho. Então, em termos práticos, ele é o primeiro texto completo de teatro que eu escrevi. Eu comecei com esse texto mesmo. Tem alguns exercícios antes, mas eu não considero o texto com acabamento. Esse é o primeiro texto. E como que foi essa transição de uma experiência com o texto da poesia, que é uma forma, né, para o texto dramático? Olha, foi uma coisa, é uma passagem bem complicada essa do poeta para o dramático, né? Que até o Garcia Lorca ele já escreveu sobre isso algumas coisas, porque enquanto eu fazia poesia, e a linha de poesia que eu seguia era uma linha mais hermética, mais de imagens, ou seja, de menor comunicação, mais centrada no indivíduo ou na decodificação daquilo que estava acontecendo. Então foi um desafio você passar para uma outra mídia, para um outro meio que oferece mais elementos para ser compreendidos por outra pessoa. Então a minha perspectiva era para um texto fechado. E eu tive que trabalhar com um texto que seria recebido, que seria mais aberto, né? Então eu aproveitei algumas coisas, porque você não muda, né, de um dia para o outro, né? Assim, a técnica das imagens continua, né? Eu usei, dá para ver na peça, né? Achei tanto as suas poesias quanto a peça, ela é muito imagética. A gente vai lendo e há uma afluência de imagens à nossa mente. Na poesia, porém, eu achei que até prevalecia assim, um imaginário anglo-saxão, não sei, eu associei um pouco aquelas imagens, né, que a gente é habituado com esses poetas de língua inglesa. E no Filho da Costureira, não, eu já identifiquei muito o imaginário brasileiro, o problema da prostituta, da cidade pequena, da maledicência. Que daí, isso eu acho que foi assim, essa passagem da poesia para o teatro para mim também foi uma conversão existencial também. Porque antes eu estava preocupado em ser poeta e me alinhar com determinadas tradições, entendeu? Sim. Né? De uma escritura mais de experimentação, tipo, a melhor poesia é aquela que você não entende, né? Então eu estava fazendo um exercício de linguagem naquele tempo, mas eu não gostava muito de metalinguagem. Eu gostava assim, de tipo uma estrutura com as frases, elas aparentemente têm uma ordem, uma sintaxe eu não alterava. Eu ia alterando realmente, causando um efeito as relações das frases não fazendo nenhum efeito. Entendeu? Isso que eu buscava, entendeu? Eu reparei na sua poesia, eu acho que enquanto eu estava querendo entender, aquilo me atravancava. Quando eu parei para sentir, quando eu falei, não, acho que ele não está afim de ser entendido, deixa para lá, acho que não é essa a ideia, muito mais me colocar numa onda de imagens, de sons, né? Muitos sons. Aí eu fui, e aí sim ela me disse mais, ela se comunicou mais comigo. Agora, esse hermetismo existe também na peça. Existe e vai me acompanhar sempre, porque foi uma tradição que eu li muito, né? De Mallarmé, de Rimbaud, de Baudelaire, entendeu? Então, uma tradição bem afortunada, né? Que eu comecei a trabalhar. Só que daí eu fui para um outro caminho, né? Dentro dessa tradição, na recepção brasileira. Na recepção brasileira,
ia muito para a própria materialidade da palavra, né? Como depois foi o concretismo e tudo. Eu não fui para esse lado, né? Eu queria fazer uma poesia mais conceitual, mais uma poesia de filósofo, uma poesia mais de pensamento, né? Aí, quando eu fui trabalhar com drama, eu tive que encontrar uma situação que até aquele tempo eu não precisava dela, que era me comunicar. Porque eu tenho que me comunicar com o ator, eu tenho que me comunicar com direção, com interpretação, o processo criativo todo, né? Eu tinha que providenciar um material para isso, né? E aquilo ali para mim foi difícil. Daí, para comunicar, então a base comunicar, eu tinha que partir de alguma coisa minha, né? Então, o meu exercício dramático, meus inícios, todos eles partiam de um material pessoal que eu reaproveitava. Era muito doloroso, porque eu tinha rompido com a minha família, né? Fazia já alguns anos. Então eu tive que voltar para ela, mas eu não voltei para ela real, eu voltei para ela das minhas imagens, ela refeita, reconfigurada, elaborada, todinha, né? Então esse Filho da Costureira, ao mesmo tempo que é minha primeira peça, também é meu parto, né? Ou seja, onde eu renasço outra vez, porque eu tive aquilo tudo que eu tinha rompido para ser quem eu era até aquele momento, eu tive que agora me reelaborar e reelaborar esse material para me reencontrar com eles. Agora eles já não eram mais pessoas, eles eram personagens. Interessante isso, né? Eu fiquei nessa dúvida quando eu estava lendo O Filho da Costureira, se havia alguma raiz autobiográfica. E como eu não lhe conheço, né? Eu conheço muito pouco, eu fiquei sem saber. E fiquei pensando assim, nossa, porque é pesada, né? Ela é muito pesada, trata assim de questões assim, complicadas, dolorosas mesmo, né? Dramáticas, e eu assim, por mais que ela seja enigmática, ela transmite, não sei se comunica, evidentemente, mas tem um lado assim também de transmitir uma abertura ao fim, né? Que é algo que talvez a gente espere da obra de arte, né? Uma esperança, né? Dentro da situação mais dramática ou trágica, porque eu diria até que ela é trágica. O pessoal que me conhece fala que eu tenho a mão pesada. Sim. Então que eu escrevo dentro da biografia que eu li, né, dos textos, aquilo que é mais caro para mim, entendeu? Então esse universo assim, ele passa bem na peça, dá para sentir esse efeito, né, que tudo é muito grande, né? Tudo é muito intenso, na verdade é mais intensidade. Mais intensidade, isso que eu ia dizer. E quando eu disse o trágico, porque ao mesmo tempo não há uma solução. Quando eu disse uma abertura, existe para mim uma abertura, mas é diferente de uma solução, por isso ela é trágica, penso eu, mais que dramática, né? O filho ali não tem saída, né? A vida dele já aconteceu naquele E é o que eu estudo, né? Sempre a tragédia. A tragédia. Sempre que eu estudo é a tragédia, tudo esses elementos. Então nessa época teve essa dimensão do escrever e do inscrever-se no texto, nesse momento. E também eu comecei a tentar modular isso, né? Para não ficar uma coisa biográfica, porque, por exemplo, tem alguns elementos, minha mãe era costureira, minha mãe, como todas as mães costureiras, vestiam seus filhos com as roupinhas, mas as outras histórias de prostituição, ou não, porque a gente não sabe, né? Porque a questão do menino, né, fica meio ambivalente, né? Então essas ambivalências ainda são coisas que não estão no meu material biográfico, né? São coisas que depois foram... A própria peça foi se apresentando, os próprios personagens foram puxando isso, né? Isso é curioso, né, Marcos? Eu acho assim, para quem é criativo, criador, a gente sabe muito bem que há certos constrangimentos próprios da estrutura que a gente está criando e que escapam do nosso domínio, apesar de sermos os autores. Né? E para outros isso pode parecer estranho. Quer dizer, como que você, autor, não tem o domínio total sobre a sua criatura? Eu não tinha o mínimo domínio sobre isso. Eu só sei que eu tinha uma encomenda. Eu acho bem interessante frisar essa coisa, né? Porque o que aconteceu? A poesia que eu trabalhava era uma poesia de literatos, né? Uma poesia
Ninguém pediu para ele escrever aquilo, entendeu? E os dramaturgos, eles tradicionalmente, historicamente, foram pessoas que eles sobreviviam do seu trabalho por demanda. Então, se precisava de uma peça, tinha que sobreviver, tinha que fazer aquilo, entendeu? Então era um outro paradigma do paradigma individualista que tinha na poesia, né? Então eu me senti assim, talvez o William nem saiba disso, entendeu? Eu me senti mais dignificado de ser lembrado para escrever um texto do que ele ter recebido um texto escrito pelo professor dele, entendeu? Na época, entendeu? Então, para mim, aquele convite foi muito mais importante, entendeu? Do que qualquer outra coisa, né? Ser lembrado. Isso é muito curioso, né? Porque há essa dicotomia, de fato, na arte, né? Quando a gente tem toda a autonomia do autor, tanto das motivações, do como escrever, do quando, do para quem. Quer dizer, dentro do esquema comunicacional clássico, né, quem diz o que, para que, etc., a gente se encontra numa situação confortabilíssima, né? Mas a contrapartida, talvez apavorante, seja de não haver nunca leitores, né? É uma ideia na cabeça, uma câmera na mão e só você na plateia, quase, né? A poesia muito hermética, talvez tenha isso, né? Essa dificuldade de ecoar nas pessoas, né? de dizer de fato. De um lado eu recebi alguns comentários da minha estética, né? De algumas pessoas que me comentavam que, por um lado, não era um filão muito explorado no Brasil, entendeu? Uma poesia mais metafísica, uma poesia... Porque ou era a poesia tinha algum compromisso com algumas estéticas importadas, entendeu? Ou era de poesia de programa, como me chama, né? Então a gente ficou muito na poesia brasileira, essa poesia mais conceitual, né? É a nossa própria formação, né? Mas eu já não aguentava mais aquele esquema, porque é o compromisso com a solidão, né? Compromisso com a solidão. E voltando um pouquinho ao que a gente vinha falando sobre tragédia, o próprio Rimbaud, se a gente pensar, né, ele levou tão a sério, né, numa determinada fase da vida dele, esse exercício erudito da linguagem, esse compromisso com a poesia, né, no seu sentido talvez mais pleno ou mais abstrato, que ele, a sensação que a gente tem é que ele esgotou, né, para ele, depois jogou isso, né, as favas e foi ser caçador de elefantes na África do Sul, vender armas, etc.